Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Fazia hora que eu não conseguia gravar um vídeo, mas agora eu já consigo. E eu gostaria de falar sobre fundamentos da nossa fé. Para que a gente tenha uma caminhada bem estruturada, bem estabelecida em Deus, nós precisamos entender de uma vez por toda os fundamentos da nossa fé. E se a gente não tiver a nossa fé ela bem fundamentada, ela bem alicerçada, nós não conseguiremos permanecer firmes no dia mau, nos dias maus, nos ventos que se levantarão, porque nós precisamos entender que o tamanho daquilo que Deus tem para nós é também o tamanho do levante do inimigo. Contudo, a gente precisa entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo que você precisa para alcançar aquilo que Deus falou que você alcançaria. Então o inimigo se levanta, mas para quê, gente? O inimigo se levanta para cair. Ei, resista ao seu inimigo, que por 7 caminhos eles vão ter que fugir de você. A palavra também fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente precisa entender quais os fundamentos da nossa fé para que a gente permaneça firme e forte, independentemente das circunstâncias. Porque é fácil. O mundo coloca na gente uma cultura do quê? Se ficou difícil, não é para mim. Se ficou difícil, não é para mim. Se a gente vai com essa mesma mentalidade para a vida cristã, a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus para nossa vida. A gente não vai conseguir perseverar na nossa jornada de fé. Nós vamos desistir. Os levantes virão e virão com força na proporção do seu avanço. E você precisa entender qual é o fundamento da sua fé. Se você não tem esse conhecimento forte, solidificado dentro de você, você não vai conseguir perseverar e persistir. A gente sabe que a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. E eu preciso saber e ter um conhecimento aprofundado de tudo aquilo que eu creio. Eu creio em Jesus, mas eu preciso entender a obra redentora da cruz a ponto de não me desviar mais deste caminho. Amém? Isso é muito forte. Em Colossenses 2, 6, 7, fala que nós precisamos, né, estar edificados em Cristo. Vamos abrir? Colossenses 2, 6, 7. Colossenses, Novo Testamento, gente. Livres do legalismo por meio de Cristo, é o título aqui da minha Bíblia. 6. Ah, não, não é não. Não, é assim. O 6 e o 7. Não é versículo 6 e o versículo 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Meu Deus. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando gratidão. Portanto, assim como vocês receberam a Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, edificados nele, firmados na fé, enraizados, como foram ensinados. Ou seja, nós precisamos estar enraizados e edificados em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. A fé do judeu ela era fundamentada na lei mosaica, mas a nossa fé ela é fundamentada em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. A palavra também ensina que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar submersos de uma forma em Cristo a ponto de não nos deixar abalar. Lembra? Inabaláveis. Você é inabalável se você está firmado na rocha que é o Senhor. Se sua raiz está ali firme. A única raiz que o crente pode firmar é Jesus. O resto você segura tudo com mão leve. Mas em Jesus você cria raízes. E é nele que você vai ter um lugar de habitação, de segurança, de amor. É nele. Muitas vezes eu falo isso porque eu já vivi isso. Parece algo ilusório demais, distante demais falar assim. Porque nós somos palpados por quê? Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente toca. E a fé não é um sentir, não é o sentir de Deus, não. A fé é uma escolha. Eu escolho Jesus, eu escolho estar nele, eu escolho permanecer nele e eu preciso que ele continue a me revelar porções de quem ele é, para que eu cada dia tenha uma porção nova do céu, a fim de que eu não me desvie deste caminho. Mas é mais sobre você do que qualquer outra coisa.
É mais sobre você permanecer nesse lugar do que qualquer outra coisa. E ninguém vai te obrigar a permanecer nesse lugar, nem o próprio Senhor. É uma escolha sua. Perseverar é uma escolha sua. Mas só colhe os frutos da obediência, né? Só colhe as promessas daquele que cumpre o princípio da obediência, o de permanecer. Permanecer em Cristo, independentemente das circunstâncias. Então, a nossa fé, ela é fundamentada em Jesus Cristo, em tudo aquilo que ele falou, em tudo aquilo que ele escreveu, em tudo aquilo que ele ensinou, transbordando gratidão. A gente não pode olhar para um lado, olhar para o outro e buscar socorro em qualquer outra coisa. Nós precisamos buscar socorro em Deus. O quanto antes você aprender a se dobrar diante do Senhor, você vai remir o tempo do seu processo. Não deixe a oração ser seu último recurso. Utilize ela como seu primeiro recurso. Rema o tempo, rema o processo através da oração, através da entrega. É melhor dar do que receber. Às vezes, quando a gente tem uma fé leviana, o Senhor nos concede muitas coisas, porque aquele é o nível da nossa fé. Mas a partir do momento que a gente submerge numa fé, num outro nível de fé, ele vai exigir coisas da gente. Ele vai deixar de dar coisas, mas ele vai fazer com que você esteja cada vez mais nele. Você não vai ver aqui no palpável para que você fique, ai, olha o que Deus está fazendo. Mas você vai entender que o que ele está fazendo dentro de você é muito mais poderoso do que aquilo que pode ser feito fora. Porque dentro de você, somente a mão de Deus, somente o agir do Espírito Santo pode gerar transformação. A transformação no seu estereótipo, aqui no seu exterior, na sua vida profissional, na sua vida humana, você pode realizar mudanças boas. Mas dentro de você, somente Deus pode agir. E você vai começar a valorizar mais esse processo do que nunca. Você vai entender as suas fragilidades, as suas debilidades, as feridas que ainda precisam ser curadas. E assim você vai se entregar ainda mais, porque você vai querer mais essa porção, mais essa porção. E quanto mais santificado, mais cheio do Espírito, quanto mais cheio do Espírito, mais nesse lugar de adoração você vai querer ficar. Então a gente tem que entender a essência, né, daquilo que nós fomos criados para ser. Fomos criados para ser adoradores. Então o que eu preciso para adorar? O que eu preciso abrir mão para continuar sendo um adorador, independentemente das feridas, independentemente de tudo aquilo que tenta me paralisar? Lembra-se, o levante é proporcional à promessa. Então não, na verdade não é proporcional, né? A promessa é muito maior. É muito, 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 muito maior. Mas o levante é grande. E a gente tem que estar posicionado em Cristo, na rocha que é o Senhor, inabaláveis. Então lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Continue buscando na Bíblia orações. Leia Hebreus, Galeria dos Heróis da Fé. Pessoas que perseveraram para alcançar aquilo que Deus tinha aqui nesse período da Terra. Então entenda, somos seres eternos, vivendo uma breve trajetória aqui. Então não se apegue e não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de entender aquilo que é eterno, não mais aquilo que é meramente carnal. Fundamente a sua fé em Cristo, não naquilo que Deus pode fazer. Ele vai fazer? Ele vai. Mas primeiro Ele quer que você seja totalmente dele. Ele não vai te entregar algo na sua mão para roubar você dele. Então a sua entrega, a sua adoração, ela precisa ser sincera e genuína. E muitas vezes o Senhor abençoa sim. E muitas pessoas acabam que olham mais a promessa do que aquele que prometeu. Então mantenha os seus olhos fitos em Jesus, independentemente da circunstância. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este dia, Pai, muito obrigada por mais um dia de propósito. Obrigada porque o Senhor nos fez perseverar até aqui, Papai. Obrigado porque o Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. Pai, o Senhor nos concedeu ela por graça, Pai. O Senhor nos concedeu ela como um dom, Jesus. E nós rogamos por isso, Pai. Nos dê, Papai, o dom da fé, o dom de poder da fé, Senhor. Nos dê, Papai, a fé também salvífica, Papai, para que possamos continuar perseverando em Ti. Papai, nos abençoa com abundância de fé. Porque na nossa jornada, tudo que precisamos é fé. Uma jornada de fé, Papai, fundamentada em Ti. Se revela, Papai, numa porção nova, Jesus. Mostra, Senhor, o nível da fé do qual estamos e é o nível da fé do que o Senhor quer nos levar.
Nós cremos que o Senhor é um Deus bom, justo, fiel e poderoso e vai cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é bom, fiel, poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nosso coração transborda em gratidão e cremos, papai, que o ano de 2024 será extraordinário. Dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Pai, para que eles acampem ao nosso redor, para que eles vão à frente de nós e que eles guardem a nossa entrada e a nossa saída, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada. Eu oro e eu agradeço por este ano de 2023. Eu oro e agradeço por tudo que o Senhor fez, Pai. E eu creio, papai, que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Excelente quinta-feira. Quinta? É, né? Excelente quinta-feira, gente. Beijo.